Pois bem, vamos lá na construção continuada das nossas antenas. Por enquanto estamos tratando do dipolo. Na parte 2, nós demos uma olhada no dipolo genérico, vamos chamar assim. Ou seja, um dipolo com qualquer comprimento de onda. E lá nós percebemos que o primeiro comprimento de onda de um dipolo, comprimento de onda elétrica de um dipolo, em que ele apresenta uma ressonância naquela frequência, é o meio comprimento de onda. E é justamente nesse meio comprimento de onda que ele apresenta ressonância e uma impedância baixa, da ordem de 70 e 72 ohms. Então, o primeiro ponto de interesse nosso, que é o que a gente usa muito, né, obviamente vocês percebem aí, é o dipolo de meia onda. É o básico. Existem variações sobre esse dimensionamento do dipolo. A gente pode alimentar ele fora do centro, a gente pode usar dipolo com vários comprimentos de onda. Para cada aplicação dessa tem uma técnica diferente de casamento de impedância, uma série de questões. Mas vamos começar então agora a mergulhar dentro do dipolo de meio comprimento de onda e olhar como é que ele se relaciona com o meio ambiente, onde ele está instalado, e com as suas próprias dimensões físicas, que a gente chama ele de dipolo de meio comprimento de onda, mas na prática meio comprimento de onda ele não tem, é mais ou menos. Então vamos ver como é que isso funciona, tá ok? Vamos lá. Para fazer vamos fazer uma explicação mais prática, né? Eu escolhi aqui um dipolo de meio comprimento de onda na faixa de 10 metros, 29 MHz, no meio da faixa. Isso porque nessa frequência é mais fácil explicar o relacionamento dele com o diâmetro do elemento, né, do fio ou do tubo que você está usando, e relações de altura em cima do solo, né, a altura em que ele está instalado. Então, nesse comprimento de onda de 10 metros fica mais fácil para a gente poder mostrar os relacionamentos do dipolo com as condições de instalação, vamos chamar assim. Então, aí está um dipolo. Ele tem 5 metros e 5 centímetros de comprimento fim a fim, está alimentado aqui no meio. E o diâmetro inicial é um fio de instalação elétrica, 1,6 milímetros de diâmetro. Então é um dipolo de fio para 10 metros, ok? Eu cheguei a esse comprimento aqui, 5,05 metros, 505 centímetros, pelo simulador, pelo MMANA. Então fui ajustando o comprimento dele até encontrar o ponto de ressonância estacionária 1 por 1. Tá? Então não é teoricamente o modelamento que a gente faz, vocês vão ver que existe uma pequena diferença nesse comprimento, que faz parte das limitações do próprio simulador também. A técnica que ele usa para simular esse elemento radiante. Tá, ok? Essa é a distribuição de corrente sobre o dipolo. Então vocês percebem aqui que tem meia senoide sem nenhum corte, né? O que acontece se nós estivéssemos fora da ressonância? Nas pontas, como não tem mais condutor além da ponta, né? Acaba a antena aqui, a corrente é sempre zero. O simulador então ele zera a corrente nas pontas porque a corrente não tem para onde ir mesmo, né? E acaba aparecendo aqui no meio algum truncamento na senoide. Então, como nós estamos bem sintonizados, cabe exatamente aqui meia senoide, que é meio comprimento de onda, meio período do sinal elétrico que nós estamos utilizando em 29 MHz. Esse dipolo, inicialmente, ele está instalado, que a gente chama de far field, ou seja, no campo distante, ou no campo aberto. Ele não tem nada em volta. Né? Não tem nada em volta, é free space, está aqui, ó, free space, espaço livre. Então é um dipolo completamente teórico, como se ele estivesse lá no espaço. Não dá nem para dizer que ele está na estação espacial, porque a estação espacial iria interferir no diagrama dele. Ele está no vácuo, não tem nada em volta dele. Então, para quem não conhece, esse é o diagrama horizontal do dipolo, esse é o diagrama vertical do dipolo. Esse é o diagrama de radiação em 3D.
Ele é um donut, é um pneuzinho, né? Ele não tem radiação. O dipolo está aqui dentro, esse azul aqui mais grosso aqui dentro. Ele não radia nas pontas, obviamente, né? Não radia nas pontas. Ele radia para todos os lados, em torno dele de forma homogênea, em cima e embaixo, né? Na vertical. Ele radia uniformemente, porque ele é simétrico em relação ao diagrama vertical, e por isso que aqui a gente tem metade do diagrama de radiação, a metade superior. Por que a gente não tem a metade inferior? Porque é simétrico. A metade inferior é igual à metade superior e não precisa ser desenhada. Agora, o diagrama horizontal é como se nós fatiássemos aqui o donut, esse pneu aqui na horizontal, um corte horizontal. Então aparece esse 8, né? Mostrando claramente que nas pontas do dipolo, aqui no eixo Y, não há radiação nenhuma. O dipolo teórico, ou o dipolo no espaço livre. A radiação máxima dele acontece no sentido transversal ao elemento. Tudo isso aí é relativamente óbvio. Ok? Então, o 0 dB aqui corresponde ao ganho dele. O ganho dele está aqui, é o ganho teórico de um dipolo sobre a antena isotrópica, 2,13 dBi ou 0 dBd, 0 dB sobre o próprio dipolo. Ele não tem ganho sobre ele mesmo. Ok? Que mais que a gente pode tirar aqui? A frequência 29 MHz, ele está bem sintonizado. 72 ohms é a impedância teórica de um dipolo no espaço livre. A reatância está praticamente zero, quer dizer, foi o ajuste mais fino que eu consegui, então ele está bem sintonizado, ele não está nem indutivo, nem capacitivo, está ressonante. E eu usei, para fazer as nossas simulações, uma impedância de 72 ohms. Então ele calcula a taxa de onda estacionária como se eu estivesse alimentando ele com uma linha coaxial de 72 ohms. E, portanto, a taxa de onda estacionária é 1 por 1. Está bem casadinho, tudo certinho. Tudo isso aqui é dipolo teórico, só para mostrar para vocês como é que funciona diagrama horizontal, diagrama vertical, diagrama 3D e as características de ganho, impedância e ângulo de elevação. O que é o ângulo de elevação? Não tem ângulo de elevação, porque o ganho aqui é uniforme em toda a abóboda de radiação, né? O plano vertical. Então eu não tenho ângulo, ele irradia na horizontal. Agora vamos complicar um pouquinho. Ainda antes de complicar, esse dipolo está no espaço livre e ele mostra essa curva de taxa de onda estacionária, SWR, Standing Wave Ratio, razão de onda estacionária. E o próprio simulador, para uma impedância de 72 ohms, que aqui em 29 MHz casou direitinho, deu 72 ohms, 1 por 1 de taxa de onda estacionária, está bem casado. Ele já mede qual é a largura de faixa para o limite de 1,5 por 1, que é essa linha pontilhada aqui, 1,5 por 1, quer dizer, daqui até aqui, qual é a faixa útil que eu tenho, o BW, bandwidth, que eu tenho de faixa útil, se eu quiser me manter abaixo de 1,5 por 1 de onda estacionária, ou abaixo de 2 por 1. Então, abaixo de 1,5 por 1 é 1,2 MHz mais ou menos, e abaixo de 2 por 1, 2 MHz. Essa é a largura de faixa útil, né? A gente gosta de trabalhar abaixo de 1,5 e os equipamentos são preparados para aceitarem uma taxa de onda estacionária até 2 por 1. Por isso que existem essas duas especificações aqui. Ok? Agora, o que a gente faz? Primeira verificação. O que acontece quando eu vario o diâmetro do dipolo? O diâmetro do elemento, né? Eu estava trabalhando com um fio de 1,6 milímetros de diâmetro, e aqui está errado, não é diâmetro, isso aqui é raio, quer dizer, eu estou usando agora um tubo de meia polegada, em vez de usar um fio, estou usando um tubo de alumínio de meia polegada, o comprimento eu mantive o mesmo, 5 metros e 5 centímetros. Então, esquece aqui que isso é diâmetro, isso aqui é raio, tá? Ou 25,4 milímetros de diâmetro, meia polegada. Ele continua na mesma frequência, continua alimentando ele com a mesma frequência. Só que, o que vai acontecer? Algumas coisas acontecem na reação do dipolo quando a gente aumenta o diâmetro dele. Primeira coisa, a frequência cai.
a frequência de sintonia dele caiu para 28,45 MHz, caiu de 29 para 28,45. E houve uma alteração substancial na largura, que vocês não vão perceber assim pelo gráfico, mas eu vou colocar numa tabelinha em seguida aqui para a gente dar uma olhada. Então o que aconteceu? O diâmetro foi de 1,6 milímetros para 25,4 milímetros. Houve uma multiplicação de 16 vezes no diâmetro do elemento. A frequência caiu quase 2%. Não caiu muita coisa, mas caiu, né? Porque mudou a indutância do elemento. Quando realmente muda o diâmetro, muda a indutância. E a capacitância também. Então muda a ressonância. Caiu de 29 para 28,45. Ou seja, quando a gente vai alterar o diâmetro do elemento, a gente tem que fazer uma alteração no seu comprimento também. O comprimento está fixo em 5,05 metros. Não mexi, por isso que a frequência caiu. Olha só, para o limite de faixa de 1,5 por 1 de taxa estacionária, eu aumentei a faixa de 1,2 MHz para 1,8 MHz. Aumentou 53% a faixa útil de utilização. Então, se eu preciso de uma antena que trabalhe numa faixa maior, então eu preciso de uma antena com elemento mais grosso, 53% para 1,5. E 65%, 66% quase, se o limite for de 2 por 1. Ou seja, com esse tubo de meia polegada, esse dipolo praticamente cobriu toda a faixa de 10 metros, porque ela tem 4 MHz, né? Ela tem só 2, já cobriu e sobrou. Tem só 2, é de 28 a 30. 2 MHz, então aqui já sobrou. Em 1,5 por 1, antes já estava cobrindo a faixa toda, mesmo com o fio mais fino, né? Se nós considerarmos uma taxa de estacionária mais confortável de 1,5 por 1, aí sim, com o tubo de meia polegada, praticamente cobre a faixa com 1,8 MHz. Okay? Então essa é a primeira característica interessante, a variação da largura de faixa útil do dipolo em função do seu diâmetro. Existe um gráfico que está na internet, vocês podem procurar na internet, que justamente é um gráfico mais ou menos empírico, tem um modelamento matemático em cima disso, que não vem ao caso aqui, que ele relaciona o meio comprimento de onda, né, qual é o tamanho físico do meio comprimento de onda, com o diâmetro do elemento que você está usando. E dá um fator de correção, um K por aqui. Dá para perceber que se eu tiver tender a infinito aqui, né, aqui é um comprimento de meio comprimento de onda 10 milhões de vezes maior do que o diâmetro do elemento. Ainda não cheguei em 100% para dizer que o dipolo chegou no meia onda. Não vai, ele vai chegar assintoticamente lá em 99%, tem que sabe lá longe. Ou seja, qualquer dipolo físico ele está sempre mais curto do que meia onda. Ponto. Qualquer dipolo que tenha algum diâmetro que não é zero, e obviamente se for zero ele não existe, ele não vai ser de meia onda, ele vai ser menor do que meia onda, não tem jeito. E quanto mais grosso ele for, o diâmetro em relação a meio comprimento de onda, a gente vai descendo nessa curva aqui e vai tendo que encurtar o dipolo um pouco. Então aqui embaixo eu fiz essas duas relações, né, para 1,6 milímetros e para 25,4 milímetros de diâmetro, considerando o meio comprimento de onda real elétrico, né, da frequência de 29 MHz, dá 5 metros, 172 milímetros, e como que fica esse meio comprimento de onda dividido pelo diâmetro. No primeiro caso é 3.000 vezes e no segundo caso 200 vezes, que dá as 16. Lembra que o diâmetro ele alterou 16 vezes aqui, então dá mais ou menos 16 aqui também. Levando esses números, aqui o 3.200 nessa escala logarítmica é aqui e o 204 é aqui. Aí a gente vai buscar os fatores de encurtamento, eu trouxe para a tabela. Então, para o fio fino o encurtamento é menor, é óbvio, 96,8% o tamanho do dipolo, e com o tubo de meia polegada 94,4%.
o que em cima desse comprimento de onda gera esses comprimentos físicos do dipolo. 5 metros e 7 milímetros ou 4 metros e 883 milímetros aproximadamente. Lembrando que no simulador deu 5 metros e 5 centímetros, um pouco maior que esse. Então, aquilo que eu falei, o simulador tem lá suas limitações de precisão, mas ficou bem próximo, tá ok? Então, essa primeira característica que a gente tem que levar em conta é o fator de encurtamento do dipolo. Outra coisa interessante é o seguinte: o que acontece com o nosso dipolo no momento que eu coloco ele em uma certa instalação? Esse é o diagrama de radiação do dipolo no espaço livre, não tem nada em volta dele, não tem chão, não tem absolutamente nada. Então vamos ver o que acontece quando eu instalo ele num cano de 5 metros. Meio comprimento de onda, está aqui, diagrama de radiação a 5 metros do chão, com o solo real. Esse simulador permite a gente usar um chão de terra com condutividade, resistividade e tal, reais, tipicamente reais, tá? Veja que aquele diagrama em 8 aqui, ele já perdeu a cintura, né? Já não é bem assim. Ele, em relação ao ponto de maior ganho, que é aqui para frente e para trás, que está dando 0 dB, 7 dBi, ele, nas laterais, ele está transmitindo 10 dBs abaixo, esse círculo aqui de menos 10 dBs. 10 dBs abaixo é 1/10 da potência. Então, ele está... existe sinal nas pontas, já não é zero como nós tínhamos antes, aqui era zero, agora existe sinal, e esse sinal é 1/10 do sinal que está sendo radiado na frente e para trás do dipolo. E na vertical antes era uma transmissão homogênea em qualquer ângulo na vertical, ele transmitia sempre com o mesmo ganho. Agora que tem o chão embaixo, isso gerou uma reflexão e uma interferência, criando uma espécie de um feijão aí, né? Radiação para cima. Note que aqui, ó, aqui não tem nada nesse pontilhado, porque o círculo continua aqui para baixo. Agora, aqui quando a gente coloca o chão embaixo, dizendo, ó, a partir da linha horizontal não tem radiação, agora é para cima, tá? Tudo para cima. Então, é essa reflexão que está fazendo com que o diagrama de radiação se eleve de quanto? 29 graus. Esse marcador aqui é o 29 graus que está por aqui. A impedância mudou um pouco, era 72 menos J0 praticamente, foi para 70 menos J18, que ele ficou mais capacitivo. Uma antena mais capacitiva quer dizer que ela está curta, a gente teria que dar uma esticadinha nela para compensar o efeito do solo. Okay? O ganho aumenta de 2,13 dBi, aumentou para 7,05. Por quê? Por causa da reflexão do solo. Então, o chão reflete o sinal para cima e dobra, mais que dobra o sinal, né? Vai para 7 dBi o ganho nesse ponto de 29 graus de elevação. Aí a questão que fica esse ângulo de elevação é bom? Por que a gente está usando 10 metros? A gente usa 10 metros para comunicação de longa distância, propagação ionosférica. Depois nós vamos fazer aí uns capítulos sobre propagação, vai ser bem legal trabalhar com clima solar e propagação ionosférica. Então, o meu objetivo é ter um certo ângulo de ataque para refratar o sinal, ou refletir, alguns preferem dizer refletir, mas é refratar o sinal para ele voltar do outro lado e eu fazer um lance de longa distância, né? 30 graus é bom? Vamos ver. Primeiro salto ionosférico a 30 graus. Vamos considerar então esse nosso lóbulo de radiação a 30 graus. E vamos considerar, depois vocês vão ver com mais detalhe, a camada ionosférica F2, que é essa camada que aparece à noite, depois do pôr do sol. Ela tem de 250 a 400 quilômetros de altitude. Tá? Vamos imaginar um valor médio aqui de 350. Nós estamos transmitindo a partir desse ponto preto aqui, num ângulo de 30 graus. Usando um pouquinho da trigonometria lá do colegial, a gente vai descobrir que se aqui a altura é 350 e eu estou atacando essa altura a 30 graus, esse ponto de toque aqui em cima vai dar 600 km. E logo, se a ionosfera refletir meu sinal, ela vai refletir como se fosse um espelho, ou refratar, né? E vai acontecer isso a 1.200 km. É legal isso, por quê? Bom, primeiro considerando isso aqui é modelo de terraplanista, né?
Esse é modelo de terra plana, isso não existe. Nós teremos que considerar a curvatura da Terra e o índice de refração variando com a altitude. É um modelo bem complexo. A gente tem que usar outro tipo de simulador para fazer esse tipo de cálculo. Isso aqui foi só um cálculo simplificado para dizer, olha, legal, com 30 graus, mais ou menos, até porque esse 350 não é muito preciso, a camada F2 sobe, desce, depende da ionização do Sol e tal e coisa. Então não adianta querer fazer uma conta muito precisa, porque não é assim que funciona, né? Mas a gente pulou a zona de silêncio com 30 graus. Mais do que 30 graus não vai adiantar, porque o ângulo de incidência maior do que 30 graus vai furar a camada de ionização e o nosso sinal vai para o espaço. E é um tal do ângulo de Brewster que chama, né? A gente vai atacar aqui a camada F2 e ela não vai conseguir refletir, porque o ângulo fica muito obtuso, né? Fica muito agudo, sei lá. E daí o sinal não refrata, ele difrata e vai embora para o espaço. Então não adianta querer ter um ângulo mais alto, porque ele vai furar a camada de ionização e porque e por causa disso também a gente não vai conseguir. Isso é o que a gente chama de zona de silêncio, né? A gente não consegue ter contato tipicamente, a não ser quando tem umas bolhas de ionização esporádicas abaixo de 1.200, 1.300, 1.500 quilômetros. Então esse ângulo parece bom. Vamos subir a antena. Vamos para uma torre de 10 metros. Então colocamos a antena de dipolo de 10 metros a 10 metros de altura, um comprimento de onda. Já começa a aparecer a cinturinha aqui do nosso dipolo de novo. Para o lado ele vai radiar, vai radiar 20 dB abaixo. 20 dB abaixo é 100 vezes, 1% da potência vai estar sendo radiada nas pontas em relação ao principal. Na vertical aparecem dois lóbulos, um lóbulo principal a 14,5 graus e outro lóbulo secundário aqui a 10, 20, 30, 40, 50 graus mais ou menos aqui. O lóbulo secundário está levando mais do que metade da potência. Metade da potência seria essa linha de 3 dB. Então é um lóbulo importante. Ele vai estar lá, não tem jeito. A impedância ficou próxima de novo, caiu um pouquinho a reatância, a estacionária ainda está boa, 1.1 por 1, e o ganho em torno de 7 dBi também. E se a gente tiver uma torre mais alta? Vamos para 15 metros. Está aqui o 15 metros. 3 comprimentos de onda e meio. A cintura ficou um pouquinho melhor, olha lá, foi para 25 dB aqui a rejeição nas pontas. E apareceu 3 lóbulos. O primeiro baixou o ângulo. Então, conforme a gente vai subindo o dipolo, o lóbulo principal vertical vai descendo. Esse agora está a menos de 10 graus, está em torno de 10 graus. A impedância continua próxima, ficou um pouco menos reativa, ela está voltando para a ressonância. Taxa de onda estacionária 1 por 1. Ok? O ganho também está lá em torno de 7,55 dBi. E vamos supor que eu tenha lá uma torre que dá para chegar nos 20 metros. Tem 18 metros de torre, mais 2 metros de cano. Eu estou a 2 comprimentos de onda. Vai aparecer 4 lóbulos, vão aparecer 4 lóbulos e de novo o lóbulo principal de maior ganho vai ficar mais baixo ainda, 7,3. A impedância continua próxima, a reatância diminuiu, então dá para perceber que quando a gente põe ela perto do chão aparece uma reatância capacitiva, porque a antena dá uma deslocada em frequência por causa da proximidade do solo. Conforme a gente vai subindo, esse deslocamento de frequência vai voltando ao original no espaço livre. Mas nada a se preocupar, né? Mas daí a gente tem vários lóbulos de radiação para vários lugares, ok? Então é isso que acontece com o nosso dipolo em função da altura. E depois nós vamos construir uma IAG com ele, e daí vocês vão ver que isso se repete também nas antenas mais complexas, tá? Isso aqui é um dipolo radiando. Dá para ficar tonto com isso, né? Mas são as linhas de campo saindo com o dipolo. Essas bolhas, não são bolhas, mas é parecido com bolha, assim. São bolhas, são feijões que saem do dipolo, são linhas de campo
na frequência que eu estou trabalhando. Então esse movimento que vocês estão vendo aí, ele vai acontecer na frequência que eu estou trabalhando, ou seja, 29 milhões de vezes em um segundo. Esse seria o 29 MHz na operação da antena. E dá para perceber o seguinte, as linhas de campo elas ficam muito distorcidas quando estão muito próximas, é o que a gente chama de campo próximo ao dipolo, né? Elas saem do dipolo, elas nascem circulares, e conforme elas vão se afastando, elas vão se tornando paralelas, até se tornarem ondas planas, que a gente chama. E a partir de então é que a gente considera o campo distante, e a partir de então que eu consigo fazer medições de ganho e tudo mais no campo distante, quando a gente tem uma onda plana, uma onda TEM, transverso eletromagnética, quer dizer, uma onda transversa de campo elétrico com campo magnético. Bom, isso foi só uma ilustração. A ideia aqui era então a gente perceber que o dipolo ele se importa com aquilo que tem em volta dele. Ele se importa com a sua própria construção, com a relação do seu diâmetro com a frequência de trabalho, com o comprimento de onda de trabalho, e ele se importa com o que tem em volta. Aqui, nós no simulador, nós conseguimos simular apenas o chão, um solo real. E agora, dificilmente você vai estar com um dipolo só com o chão embaixo. Você tem casa, tem muro, tem árvore, tem uma série de outras coisas acontecendo em volta, e a antena se afeta disso também. E daí não dá para simular, o simulador ficaria muito complicado, então a gente trabalha na prática. Você coloca o dipolo lá e ajusta e faz o que é possível fazer com ele. Muito bem, a partir da parte número 4 nós vamos começar a gerar um ganho adicional nesse dipolo, usando um modelamento bem antigo que foi elaborado no laboratório pelo Yagi e pelo Uda. Por isso que a antena Yagi chama antena Yagi-Uda. Eles fizeram um trabalho experimental em laboratório, na época não tinha computador, fizeram experimental e inventaram, patentearam a antena Yagi-Uda mais ou menos lá no período da Segunda Guerra. E até hoje a gente usa essa antena. E nós vamos trabalhar um pouquinho em cima das antenas Yagi. Até a parte 4 então.